Boa noite, pessoal de casa. O NTV News está chegando. Bandidos arrombam residência e furtam diversos objetos no bairro Sorriso. As investigações da Polícia Civil que resultaram na prisão de líder religioso suspeito de abuso sexual. No NTV News desta sexta-feira a gente vai mostrar também. Os preparativos para a festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. Atletas de Patos de Minas se destacam em competição de fisiculturismo. Incêndios atrapalham visibilidade e causam acidentes em rodovias. IMET publica alerta para a onda de calor. Os riscos e cuidados no preparo e armazenamento dos alimentos. Moradora que teve casa alagada pede antecipação nas providências para o período chuvoso. Vítima de acidente com ônibus do transporte coletivo reclama da falta de assistência por parte da Pássaro Branco. A empresa diz que aguarda laudo que apura as causas. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Um arrombamento em residência com furto de objetos foi flagrado por uma câmera de segurança no bairro Sorriso, em Patos de Minas. A Polícia Militar está em busca de pistas e de mais informações para poder encontrar dois bandidos que entraram dentro de uma residência no bairro Sorriso, em Patos de Minas. Dentro da residência, eles se aproveitaram, conforme podemos ver pelas imagens da câmera de segurança. Eles se aproveitam que a residência está vazia, os moradores estavam ali a trabalho, por isso a residência estava vazia, e ali dentro eles aproveitaram e levaram tudo o que podia. Nas imagens a gente pode observar os dois ali bem próximo à casa, em uma bicicleta a qual eles chegam, e ali eles conseguem abrir o portão da casa. Ao perceberem a entrada deles, conseguem entrar então e levar diversos pertences, desodorantes, notebook, TV, tênis, um par de tênis também foi levado, além de perfume. A Polícia Militar foi acionada. Os moradores, quando chegaram em casa, depararam com a casa toda revirada e a Polícia Militar então foi acionada. As imagens de câmera de segurança repassada aos militares, que conta aí, claro, também com a ajuda da população ali da região do bairro Sorriso, que tenha visualizado, que possa reconhecer esses dois que estavam aí na bicicleta, para que possa ajudar a Polícia Militar a encontrar esses dois e quem sabe recuperar, né, todo esse pertence aí que foi levado desses moradores que estavam a trabalho e procuram aí por ajuda para tentar recuperar os pertences que foram furtados, desde TV, notebook, desodorante, par de tênis. Todo esse fato vem sendo acompanhado pela polícia. Pelo menos 4 mulheres teriam sido vítimas de abuso sexual praticado por um líder religioso em Patos de Minas. Ele foi preso nesta quinta-feira após as denúncias que motivaram as investigações da Polícia Civil. O suspeito de 33 anos foi preso preventivamente na tarde dessa quinta-feira, localizado em sua residência no bairro Sorriso, pela equipe da Polícia Civil de Patos de Minas. A delegada de crimes contra a mulher, doutora Tatiana Carvalho, deu mais detalhes sobre como o homem agia aqui em Patos de Minas. Inclusive, a doutora Tatiana precisou consultar um líder da religião Umbanda do estado de São Paulo para poder entender o que o suspeito de 33 anos praticava em Patos de Minas. Nós fomos procurados no início de março desse ano por 4 vítimas, todas maiores de idade, que estariam participando de um terreiro de Umbanda há mais de um ano. E durante esse ano começaram a ocorrer cultos mais privativos, onde os participantes eles eram excluídos pelo pai de santo para participar então de sessões da Quimbanda, que é uma desdobração da Umbanda. E nesses cultos aconteciam algumas situações que essas 4 mulheres, na verdade, começaram a ficar incomodadas. Como exposição do corpo, elas eram, sob a alegação dele estar na entidade, obrigadas a tirar as roupas, o sutiã, alguns casos até a calcinha. Nisso, onde tinha 9, 10 pessoas, 2, 4 mulheres, só as mulheres retiravam as peças íntimas. E ali ele fazia uma mistura de mel com açúcar e passava. Ele pedia para uma outra pessoa passar no corpo dessas mulheres. Isso começou a incomodar muito elas. Todavia, diante da espiritualidade mesmo, de acreditar que aquilo ali
era comum ou era normal, porque ela tinha uma referência daquele pai de santo como um líder espiritual, elas foram aceitando isso, apesar do constrangimento e exposição dessas vítimas. O líder religioso recebia as mulheres em seu terreiro e se aproveitava daquelas que se apresentavam maior abalo psicológico. As vítimas eram obrigadas a fazer juramentos e sofriam os abusos sexuais. Como elas eram, sobre juramento espiritual, obrigadas a ingerir vinho com sangue menstrual. Eram muitas coisas que invadem mesmo a privacidade do ser humano. Então, numa dessas, isso ele justifica, ele confirma, não, realmente, o sangue menstrual da mulher é muito importante, e esse professor confirma para a gente, todavia, a não ingestão. Pode-se usar sangue menstrual em ritos? Pode usar, mas não ingerir. Então é isso. Algum problema emocional, alguma vulnerabilidade naquela situação que permitiram passar por isso. E outra, ele usava de uma coação psicológica e uma ameaça para constranger essas vítimas. Você não vai arrumar um emprego porque o Exum não vai permitir. Se você não fizer determinados atos e participar com essas práticas que ele cultuava, elas iam sofrer consequências do Exum, do pai que ele intitulava. Eu acho importante tinha um juramento que era feito pelas vítimas com uma faca no pescoço, onde antes meu pescoço degolado do que um segredo revelado. Então ele foi de forma psicológica, deixando aquelas pessoas todas ali acreditando que aquilo ali era normal, que aquilo ali era da religião africana que ele intitulava, e aí demoraram um certo tempo para elas perceberem os abusos e os excessos. As vítimas eram da faixa de 19 a 24 anos e também uma menor de 16 anos de idade. Um casal que participava se sentiu constrangidos com o que ouviram no local e reuniram as 4 vítimas e procuraram a Polícia Civil para denunciar. Como ele dividia a sala em alguns cantos reservados, as pessoas ouviam uma relação sexual, mas não estavam presenciando ele com essa menor. Tinha os sons, e aí ele separava esses casais, porque lá tinha namorados, e elas começavam, ele sob a orientação da entidade, que eles eram obrigados a manter condição carnal. Inclusive um casal nós não conseguimos manter, porque a gente estava extremamente constrangido de manter relação sexual ali naquela situação. Mas para ele estava, e eles escutavam ele, o pai de santo, com essa, mantendo a relação sexual, eles escutaram gemidos. O Ministério Público já denunciou o suspeito, que na manhã dessa sexta-feira foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro. As investigações continuam e a Polícia Civil pede para que outras possíveis vítimas procurem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para denunciar abusos semelhantes. Nós nunca julgamos ninguém que nos procuram por um fato ou outro, mas eu acredito que foi muito difícil porque no primeiro momento elas confiavam nele como um líder espiritual, elas confiavam que aquela religião ia fazer elas conseguirem o emprego que elas tanto desejavam, curar feridas emocionais que elas tinham há algum tempo, familiares e outros problemas, e houve uma decepção. E muitas pessoas vão julgar por que elas aceitaram. Isso aí é pessoal de cada um. Nós demos todo o apoio que elas precisavam. Por quê? Porque foi um ato violador à intimidade, à dignidade sexual delas, fora a enganação espiritual que teve em relação a esse líder, que ele intitulou ser da Umbanda ou de outra religião, misturando várias religiões e criando uma religião própria, onde teve abusos e desrespeitos à condição da mulher. Olha só, agora há pouco, a defesa do Alex Júnior Silva encaminhou nota à imprensa para falar sobre esse assunto e no texto diz que são infundadas e levianas as acusações levantadas por um grupo de participantes do terreiro por mera insatisfação ideológica e desavenças pessoais. Estou abrindo aspas aqui para a defesa do Alex. A defesa disse ainda que recebeu com perplexidade a informação da expedição do mandado de prisão preventiva e
também, né, disse que tem convicção, a defesa disse que tem convicção que a sua inocência será provada quando do efetivo exercício do contraditório e ampla defesa em sede judicial. Ao encontro informado pelo próprio investigado, segundo a defesa, jamais houve qualquer crime sexual cometido nas dependências do terreiro, que inclusive no suposto dia narrado contava com a participação de outras pessoas do sexo masculino e feminino que já confirmaram perante a autoridade policial, segundo a defesa, que não existiu qualquer tipo de crime sexual. A defesa ainda diz que ter sido surpreendida por uma coletiva de imprensa, essa que aconteceu hoje, por parte da Polícia Civil de Minas Gerais, e disse que reputa ser um ato midiático indispensável e, no mínimo, de acordo com a defesa, imprudente pela propagação de informações de processo sigiloso em que se apura crimes contra a dignidade sexual, o que, para a defesa, é restringido pela lei. Mais uma vez, a defesa diz que cabe reforçar que, mais uma vez, sempre houve a presença de homens e de mulheres diversos de supostas vítimas durante a realização dos cultos religiosos, que, para a defesa, inclusive, já prestaram depoimento informando que estavam presentes e que não teria ocorrido qualquer abuso ou excesso. Olha, imagens do sistema Olho Vivo flagrou uma perseguição violenta entre dois homens em situação de rua nas proximidades da orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. O galpão do Produtor Rural de Patos de Minas mais uma vez precisou da ação da Polícia Militar para evitar um crime contra a vida. O fato aconteceu após um homem perseguir um outro homem com um facão à mão. A Polícia Militar relatou toda essa situação após perceber aí por imagens de câmeras do Olho Vivo esse fato acontecendo. A Polícia Militar então esteve no local, ouviu esse homem, né, de 32 anos, e perto dele, esse homem estava escondido entre uns caminhões que ficam estacionados próximo ao galpão do Produtor Rural. E perto dele também estava o facão com cabo plástico que foi recuperado. Diante disso, então, o homem relatou sim ser morador em situação de rua e que se desentendeu com outro morador em situação de rua e por isso começou a persegui-lo com esse facão. O morador então conseguiu desvencilhar desse homem, conseguiu fugir dele e foi ouvido também pela Polícia Militar. O fato foi registrado, o homem de 32 anos, aí, que é morador de situação de rua, foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, juntamente com o facão apreendido, e mais um fato registrado no galpão do Produtor Rural. Depois do intervalo aqui no News, os preparativos para a festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá e atletas de Patos de Minas são um destaque em competição de fisiculturismo. De 5 a 8 de setembro acontece no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas, a festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. A renda arrecadada durante o evento será utilizada na construção de uma igreja. A festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá vai começar no dia 5 de setembro, chegando já esse momento importante de celebração. A comunidade Santa Teresa de Calcutá faz parte da paróquia do Rosário. Hoje ao meu lado está o Luiz, que faz parte dessa comunidade importante que fica aqui no bairro Laranjeiras, e nós vamos conversar e entender melhor como vai funcionar a festa, como tudo será. Luiz, então a festa ela se inicia no dia 5 e como que vai funcionar? Qual é a programação? Então, nós estamos aí dando início a mais uma programação da nossa festa em louvor a Santa Teresa de Calcutá. Nós começaremos no dia 5 próximo agora de setembro e vamos até o dia 8. No dia 5 nós teremos a celebração da Santa Missa, já teremos aí um iniciozinho de barraquinha com a venda de alguns pratos aí na modalidade de pegue leve. Ainda não teremos a movimentação mesmo das barraquinhas. E a partir da sexta-feira, né, nos dias 6, 7 e 8, nós teremos a celebração da Santa Missa e também teremos a movimentação de barraquinhas. Então, só relembrando a toda a população que na quinta-feira e na sexta, por ser dia de semana, nós daremos início à celebração da missa às 19 horas e no sábado e no domingo nós teremos a missa a partir das 18 horas. Certo, Luiz. E em relação aos fundos, né? É o momento de arrecadação também, né, para a comunidade. Qual que é o objetivo, né? Para onde serão destinados os fundos que forem arrecadados durante a festa?
Certo, todos os nossos trabalhos, né, todo o empenho da nossa comunidade, os esforços são direcionados para a construção da nossa igreja. Por diversas vezes nós já viemos aqui fazer divulgação dos nossos eventos e agora nós estamos ainda mais próximos da realização desse sonho de dar início à construção da igreja, né, já nos aproximando da possibilidade de apresentação do projeto perante a prefeitura para aprovação e começar de fato, as obras. Luiz, em relação à festa de rua, né, que é algo muito comum, muito celebrado também pela comunidade, as famosas barraquinhas, o que a gente pode esperar de quitutes aí para as pessoas que querem vir e prestigiar? Então, nós teremos, de fato, muitos pratos muito bem preparados, né? Nós temos aí uma equipe de voluntários de cozinha, que são cozinheiros de mão cheia, que vão preparar tudo com muito carinho. Então, nós teremos aí desde caldos a feijão tropeiro, tradicional macarrão, teremos a parte de doces também, e ainda com 2 atrações musicais. No sábado, nós teremos aí Pedro Paulo, cantor, e no domingo nós teremos o trio Modão de Ouro. Então, além de vir participar, deliciar de todos esses pratos, né, nós teremos também essas atrações musicais, além do tradicional bingo com prendas excelentes, né? Então, não deixem de participar conosco. Um convite muito interessante e importante, então, para você que gosta de celebrar, professar a sua fé e também ter a possibilidade de comer uma boa comida, ouvir uma boa música e se reunir em comunidade aqui na comunidade Santa Teresa de Calcutá, relembrando de 5 a 8 de setembro. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Obrigado, Amanda. 2 atletas de Patos de Minas conquistaram pódio em um campeonato de fisiculturismo disputado na capital mineira. William e Rafael já praticam a modalidade há muitos anos e vêm colhendo frutos de toda a dedicação. Na última competição, ambos conseguiram pódio e trouxeram o troféu para casa. Foi uma competição que foi realizada lá em BH, da Federação NPC, Moscow Contest, onde eu preparei mais ou menos umas 16 semanas para estar nessa competição. E consegui chegar lá e pegar uma colocação de 2º lugar em 2 categorias, na Classic Júnior e na Bodybuilder Júnior. A gente conseguiu uma colocação de 1º lugar lá, na classificação para um Pro Qualifier, que é o Mr. Olímpia, e para outros campeonatos qualificadores para o profissional. Esse campeonato, eles são divididos em classes, e a minha categoria é a Class Physique, na altura Open D, acima de 1,83 m. Mas mesmo que já tenham sido premiados, os planos não param por aqui. Os dois traçaram metas que os levarão para novas competições. Eu tenho o meu treinador, eu conversei com ele. A gente está planejando em fazer um off-season, que é uma fase que a gente visa construção de massa muscular, para depois do ano que vem a gente estar procurando alguma competição. Esse off-season é um intuito mesmo de melhorar o físico para chegar melhor na próxima competição. Eu pretendo me colocar agora no próximo campeonato, o ano que vem ainda, porque eu tenho que passar por uma fase que a gente chama de off-season. É uma fase que a gente precisa aumentar o volume muscular. Nessa categoria, ela é dividida entre peso e altura. Então, a minha altura me permite chegar a um peso de pesagem a 105 quilos. Porém, eu estou com 6 quilos abaixo desse limite de peso. Então, com esse limite de peso aproximando um pouco mais, eu consigo ter um preenchimento maior. E como o fisiculturismo é disputado entre o mais definido dos mais musculosos, quanto mais peso corporal você tem, mais você consegue esse volume muscular e apresentar um físico melhor. O fisiculturismo tem cada vez mais ganhado espaço e quebrado estereótipos. Os atletas veem isso como uma grande conquista para todos que amam e defendem o esporte. Para ter um físico legal, você precisa ter disciplina, tem que ter dedicação, tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, o que eu aprendi no fisiculturismo, eu levo para a vida. E o esporte está crescendo cada vez mais, tanto por conta de nós atletas, como também youtubers, influencers,
E isso acaba que incentiva não só a novos atletas, mas as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável também. O cenário que eu comecei em 2017 era um cenário onde a gente não tinha essa repercussão com os atletas brasileiros chegando no Mr. Olímpia. Em 2017 a gente não tinha mídia envolvida, não tinha Instagram envolvido, então hoje o esporte cresceu muito, a gente recebe um carinho do pessoal que se espelha na gente, de certa forma a gente consegue incentivar, motivar as pessoas a terem mais disciplina, a conseguirem se alimentar melhor, né? Então hoje a gente causa um reflexo bom e onde a gente passa, nos supermercados, aqui em Patos mesmo, ou até mesmo nas academias, a gente é bem recebido, né? A gente é visto até como uma inspiração para essas outras pessoas. A seguir aqui do News, você vai ver que incêndios atrapalham visibilidade e causam acidentes em rodovias. IMET publica alerta para a onda de calor e os riscos e cuidados no preparo e armazenamento dos alimentos. Em meio à correria do dia a dia, a praticidade na utilização dos eletrodomésticos, como o forno micro-ondas, por exemplo, no preparo das refeições tem sido cada vez mais comum. Mas é preciso ficar atento aos cuidados para armazenar e também aquecer os alimentos, evitando riscos à saúde. O bisfenol A, também conhecido pela sigla BPA, é utilizado para a fabricação de plástico, comumente utilizada e presente na fabricação de recipientes de armazenamento de comida, como vasilhas, copos, garrafas de plástico ou latas de conserva. O bisfenol A pode interagir com os nossos hormônios e cair no nosso organismo, podendo gerar problemas de saúde. Principalmente quando for aquecido, ele pode alterar os nossos hormônios, pode interagir, ele pode mimetizar um hormônio nosso, ele pode impedir que um hormônio atue naquele receptor, ou ele pode alterar o nosso hormônio. Isso altera todo o nosso metabolismo, altera toda a nossa produção hormonal. Em relação à temperatura dos alimentos para armazenamento, é recomendado que ele seja frio antes de ser guardado na geladeira. Mas o que mais pode interferir na saúde é o recipiente onde o alimento será reaquecido. Para aquecimento no micro-ondas, o mais indicado é o uso de recipientes de vidro. Se você pega um alimento quente, coloca num local num plástico, que na sua classificação de reciclável, ele fala para mim que ele contém um produto que é disruptor endógeno, ele é mais prejuízo. Então, que tipo de vasilhame que eu vou preferir para guardar? Eu vou preferir, por exemplo, de vidro, tá? Plásticos que não contenham o BPA, então ele tem que ser BPA free, ou ele tem uma classificaçãozinha que quando você pegar uma embalagem plástica você vai conseguir achar. Então, o número 1, 2, 4 e 5, ele é legal. O uso de copos descartáveis para consumo de bebidas quentes não é indicado, uma vez que esse tipo de copo costuma contar com a presença de BPA. Infelizmente pode, tá? Aqueles plásticos que são dos copinhos descartáveis, eles têm grande quantidade de BPA, tá? E então, se eu pego ele e aqueço, aí isso pode ser intensificado e ele libera em maior quantidade. Então, às vezes, se eu vou beber só um golinho de água, até que não é tão prejudicial, mas se eu vou beber uma bebida quente, ou muita gente ainda pega aquele copinho, coloca lá, por exemplo, um leite, coloca lá no micro-ondas para aquecer, é extremamente prejudicial. Então, é ideal que você trabalhe num local que tem esse plásticozinho, nesse copo descartável, compra uma canequinha, que além de você estar ajudando o meio ambiente, né, diminuindo a produção de lixo, você está protegendo o seu corpo de substâncias que são nocíveis a você. Ótimas dicas, né? A gente muda de assunto e fala do impacto dos incêndios nas estradas, né? Nas rodovias mais movimentadas. É grande o número de focos combatidos pelo menos nos últimos 4 meses. Chamas que destroem a vegetação e que provocam acidentes. Desde maio até o início de agosto, que são considerados meses de estiagem, somente em Minas foram combatidos mais de 200 focos de incêndio em rodovias. A maior concentração dessas ocorrências é na BR-116, uma das rodovias mais movimentadas e perigosas do país. E os incêndios nas matas e nas vegetações nesta época do ano de tempo muito seco também podem ser uma ameaça constante para quem trafega nas rodovias. É que a fumaça pode comprometer a visibilidade dos motoristas e causar acidentes. E o fogo, explosões, no caso
de cargas inflamáveis. A ação do vento ajuda a espalhar as chamas, causando incêndios de grandes proporções e acidentes, o que dá medo aos motoristas. Qualquer sinal de fumaça ou do fogo é bom interromper a viagem, mesmo que a carga chegue atrasada ao destino. Na hora que vê fumaça, parar, né? Prevenir, porque não tem bicho pegando, né? Muita queimada, se matando a natureza aí. Eu paro e sinalizo e aguardo para a fumaça baixar, o fogo ir embora, porque não tem como atravessar, né? Há poucos dias, seu Ayrton viu o perigo de perto. Ele trafegava próximo à Nova Lima. No sábado que eu fui buscar meu menino, estava pegando fogo próximo à rodovia. O fogo tinha começado até na hora, até minha irmã propôs de apagar, mas como já estava bem a proporção maior, eu nem quis parar. Só em 2024 até este mês já foram mais de 15 mil acidentes por causa da má visibilidade nas estradas, incluindo mais de 220 atropelamentos. Situação que aumenta consideravelmente com o fogo e a fumaça. Por isso é bom redobrar a atenção nas estradas. Viu fumaça? Reduzir a velocidade, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que fazer, né? Tem um carro à frente, procura manter uma distância maior do que já recomendada. Então, pelo menos um carro ou 2 carros para a distância do carro da frente. Se você viu a fumaça, não freia bruscamente, porque o risco, talvez, do motorista que está atrás de você não manter essa distância de segurança, se estiver muito próximo, vamos acabar ocasionando um sinistro. O IMET publicou o aviso de onda de calor que deve atingir o Alto Paranaíba e o Noroeste Mineiro. A previsão é de que ocorra elevação na temperatura entre os dias 3 e 5 de setembro, com até 5 graus acima da média. Então vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana. Previsão do tempo. A tendência é de céu com poucas nuvens e névoa seca, mantendo as condições de tempo seco. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Em Patos de Minas, no sábado, variação de 14 a 32 graus e no domingo de 14 a 31. Em Varjão de Minas, no sábado, de 15 a 30 graus, mesma variação prevista para o domingo. Em Carmo do Paranaíba, no sábado e no domingo, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Patrocínio, no sábado de 16 a 28 graus e no domingo de 13 a 29 graus. Em João Pinheiro, no sábado, de 15 a 33 graus e no domingo variam entre 16 e 32 graus. E em São Gotardo, no sábado, mínima de 13, com a máxima devendo chegar aos 29 graus e no domingo variam entre 14 e 30 graus. Em instantes aqui no News, você vai ver que o Conselho de Saúde debate casos de violência doméstica e no trânsito. E ainda morador denuncia perigos causados por buraco em canteiro de avenida. A violência que acontece no ambiente doméstico ou no trânsito foi pauta de debate durante uma reunião extraordinária promovida nesta quinta-feira pelo Conselho Municipal de Saúde em Patos de Minas. Durante a reunião, foi discutida a importância de ações integradas de várias áreas da sociedade, como a saúde, a administração pública e a polícia militar, no combate à violência doméstica. É muito importante falar sobre esse assunto, porque todo cidadão tem a obrigação, tem o dever, né, de colaborar para a segurança, no combate à violência doméstica. E todas as instituições, né, poder público, poder privado, a Polícia Militar ela faz a parte dela, né, atendendo as ocorrências, mas também com a patrulha de prevenção à violência doméstica, que é tentando quebrar o ciclo da violência, combater a violência, prevenir, né, para que ela não aconteça. Mas a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa da colaboração de cada um da sociedade, empresas, instituições. Se cada um fizer seu papel, o combate à violência ele vai acontecer, o ciclo de violência vai acontecer e a cultura, né? Porque é cultural também. Essa cultura vai se modificar com o tempo e a gente vai ter a oportunidade de viver num mundo melhor. A Polícia Militar, né? Ela faz o primeiro atendimento, né? No caso de violência doméstica, mas também tem a segunda resposta, que é através da patrulha de prevenção à violência doméstica. Mas também nós também estamos integrados com os demais órgãos, né, outras
instituições, né, públicas e às vezes até o terceiro setor também, para trabalhar juntos, né, no combate, né, à violência doméstica contra a mulher. O SAMU apresentou dados sobre os acidentes de trânsito em Patos de Minas e foram questionados sobre a qualidade do trabalho em relação ao local de sua sede e o deslocamento até as ocorrências. O instrutor do Núcleo de Educação Permanente do SAMU destacou como momentos como esse podem ajudar na prevenção de acidentes no trânsito. A gente acha muito importante, né, a participação do SAMU aqui diretamente nesses momentos para a gente estar trocando ideias, trocando informações com demais órgãos, né, a Polícia Militar também estava presente, então a gente acaba fazendo, né, como foi uma roda de conversa e trocando informações, dados, entendendo um pouco mais o serviço um do outro para a gente estar conseguindo cada vez melhor atender a população. Uma pergunta levantada na reunião foi sobre ações dos populares logo após acidentes com o intuito de ajudar as vítimas. O SAMU orienta a evitar movimentar o paciente enquanto ele aguarda atendimento. A principal coisa que a gente mais nota, né, que o pessoal faz é colocar algo embaixo, né, da cabeça do paciente ali. Isso não é indicado porque se esse paciente ele tem uma lesão, né, na cervical, o movimento que a população faz ali, que a pessoa que vai tentar ajudar, pode acabar agravando, né, a situação do paciente. Então a gente recomenda que tente, né, estabilizar a cervical ali, movimentar o mínimo possível, não colocar nada embaixo da cabeça e não retirar o capacete também. Tentar somente acalmar a vítima e aguardar a ambulância chegar. Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Recanto, onde os moradores pedem providências para um grande buraco no canteiro da Avenida Dilermando Gomes de Deus. O buraco de mais de 2 metros de profundidade localiza-se próximo à quadra poliesportiva do bairro, um lugar muito movimentado onde acontecem as feiras livres aos fins de semana. Os moradores relatam que o problema já vem acontecendo há um bom tempo e nenhuma providência foi tomada. Durante o período chuvoso, o local alaga por completo e o buraco não apresenta nenhuma serventia. Eu acredito que seria o canal de água pluvial, né? Porque quando chove e a água volta nas casas, volta nos vasos das casas, que todas as casas aqui voltam. Aí tem que estar colocando aquela válvula, quem consegue, quem não consegue tem que se virar com aquilo. Então é um dos motivos, né, que deveria ser, porque eu acredito que a água não vai lá. Quando chove, se um dia vocês vierem aqui, quando estiver chovendo, vocês vão ver que a água vem aqui e ela sobe aqui. E lá onde está, lá está alto. Devido estar alto, a água não vai. Além do mau cheiro e perigo para os transitantes, pessoas de outros bairros passam por ali e jogam todo tipo de lixo no buraco. Na tentativa de impedir que as pessoas joguem esse lixo, Euler chegou a colocar uma placa no local, mas não tem sido suficiente. Mau cheiro quando está calor, né? É um lugar que está sujo, e parece que não corre água nele. Então, vem um mau cheiro muito forte. E a outra, a preocupação da dengue, porque tem plástico, tem garrafa lá dentro, o povo joga, e como não vai embora, quando você vai você não vê que está sujo. E a questão também de um acidente. E fica o pedido para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Eu quero muito pedir para que se veja isso, porque está quebrado, está feio, assim, tá todo jogado e entupido, eu acredito, né? E a questão do mau cheiro é terrível. Quando o sol esquenta mesmo aqui, isso aqui fica muito forte, né? É uma das coisas que tem atrapalhado muito esse buraco aí, quebrado desse jeito. E eu preocupo muito, porque aqui é um movimento muito grande de manhã cedo e à tarde, e passa pessoas, passa bicicleta, passa criança com escola, passa e algum carro, né, uma moto. Então é um lugar que, se acontecer um acidente, é realmente perigoso ser grave. Pois é, a Prefeitura informou que a situação foi repassada ao setor responsável para que o problema possa ser solucionado. Daqui a pouco você vai ver que moradora que teve casa alagada pede antecipação de providências antes que chegue o período chuvoso. E vítima de acidente com ônibus do transporte coletivo reclama da falta de assistência por parte da empresa Pássaro Branco, que disse que aguarda laudo para apurar as causas. O período chuvoso em Minas Gerais começa só no mês de outubro, mas quem sofre com as inundações já está preocupado com a situação que se repete todos os anos. Uma moradora do bairro Jardim Recanto, que inclusive teve a residência tomada pela água que vem de outros bairros, está pedindo providências para que o transtorno não volte a se repetir quando as chuvas retornarem.
A forte enxurrada causou diversos prejuízos à casa de Laís e de alguns vizinhos. O muro de sua casa caiu, a casa foi invadida pela água e vários móveis ficaram danificados. Os muros derrubou tudo, fora a estrutura da casa não tá lá essas coisas, fora os móveis que a água chegou a entrar dentro de casa, teve os danos assim que causaram, material, até as coisas tá até em si, mas mesmo assim com o tempo vai deteriorando, né? A situação deixou marcas não apenas físicas na residência de Laís, mas marcas psicológicas que mudaram a forma com que ela e seus filhos veem a chuva. Eles ficam muito apavorados da chuva, porque eles ficam com muito medo. A minha menina tinha acabado de fazer uma cirurgia, então eles ficam traumatizados. Não pode nem chover, que eles já ficam com medo de acontecer alguma coisa. Então é uma coisa assim desesperadora. Foi uma coisa assim que nós estávamos esperando. Foi muito rápido, até às vezes eu fico pensando o que aquele povo passou lá no Rio Grande do Sul. Porque é uma coisa assim que vem do nada, gente, você não dá conta de socorrer nada. É uma coisa assim que é um medo que você não tem explicação. Até a vizinha aqui gritava para nós sair de dentro da casa, mas sair como? Porque a enxurrada estava na rua, não tinha como nós atravessar de um lado para o outro. Senão a enxurrada levava nós. A moradora e alguns familiares afetados pela situação procuraram a Defensoria Pública para dar entrada em uma ação pedindo providências dos órgãos públicos para resolver a situação. Ela possui laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Nós entrou com a Defensoria Pública, nós arrumou os papéis, tá tudo lá, nós tem que até que ver como anda o processo na Defensoria Pública, mas tá tudo lá, nós arquivou, nós tem a documentação tudo, tanto da Defesa Civil como o laudo dos bombeiros. Então nós tem tudo, nós está recorrendo. Laís acredita que nos bairros acima do seu não tenha mecanismos de escoamento de água suficientes para evitar que o problema aconteça novamente e pede ajuda para que a situação extrema não se repita. Que eles resolvam o problema, porque não é fácil não, gente. É muita coisa. Eles têm que resolver para nós, porque a chuva tá para vir de novo. E se acontecer de novo? Então tem que resolver, peço socorro, ajuda. Ela está certa de ficar preocupada, né? A Prefeitura de Patos de Minas informou ao jornalismo da NTV que já foram adotadas medidas para evitar que grande volume de água atinja novamente estas casas. Segundo a nota, a água invadiu um lote próximo às residências na época e atingiu esses muros. E que a situação agravou-se porque o meio-fio que impedia a passagem direta da enxurrada teria sido danificado por terceiros, mas que o reparo foi concluído para evitar então novos transtornos quando o período chuvoso se iniciar e as chuvas fortes acontecerem. Olha, um motociclista que se envolveu em acidente com ônibus da aviação Pássaro Branco no mês de junho deste ano faz apelo em busca de assistência por parte da empresa. Para ele, a batida teria ocorrido por imprudência do motorista. O acidente aconteceu no dia 25 de junho, no cruzamento entre a Avenida Piauí e a Rua Vereador João Pacheco, quando Jean ia para o tiro de guerra. Segundo ele, que conduzia uma moto, ele trafegava normalmente na Rua Vereador João Pacheco, numa velocidade média de 35 km por hora, quando precisou desviar do ônibus. Eu estava subindo ali na Vereador João Pacheco, via minha no caso, e quando eu estava aproximando ali perto da Avenida Piauí, eu vejo o coletivo atravessando o pare, da esquerda para a direita, e quando eu tentei desviar dele para a esquerda, tipo, sair por trás dele, achando que ele ia mais rápido, ele simplesmente freou no meio da via. Aí não deu pra fazer nada, eu só tive que simplesmente tentar jogar a moto pro lado, ou jogar no chão, não deu, e bater de lado. Porque se fosse de frente, talvez ia ter sido até pior, né? Na colisão, Jean machucou seu braço direito, que até o momento não recuperou os movimentos. Ele sente dores frequentes e não consegue realizar suas atividades cotidianas normalmente. Ele tem frequentado sessões de fisioterapia, buscando a recuperação. Tá bem ruim, né? Depois do acidente eu percebi que tinha perdido dessa parte do braço inteirinha. Não estava respondendo nada, qualquer momento que eu tentasse fazer não respondia. E doendo bastante. Não tem muito o que fazer agora no momento, só a fisioterapia, né? E agarrar com Deus. Em razão das consequências do acidente, Jean teve que sair da faculdade e parar de trabalhar. Ele parou de viver normalmente e passa a maior parte do tempo em casa. Muita tristeza, né? Perde de fazer tudo, né? Parei de fazer faculdade, parei de trabalhar, de fazer o tiro de guerra que eu gostava muito, né? Perdi o sentido da vida quase, assim.
não faz mais nada, né? Fica o dia inteiro em casa só, não tem o que fazer, não sai para lugar nenhum, fica só em casa. Os prejuízos financeiros foram grandes. Entre despesas médicas e o conserto da moto, as despesas totais giram em torno de R$ 65 mil. Seu Francisco, pai de Jean, acredita que a responsabilidade do acidente foi da aviação Pássaro Branco e pede que a empresa preste a assistência devida ao filho. Até então, está em torno de uns 35, 40 mil em questão de remédio e despesa de hospital, né? Isso fora a moto, né? Que o conserto dela, a gente fizemos 3 orçamentos, vai ficar em 27, 24 e 21 mil. Então, a gente está buscando uma solução para ver o que eles podem fazer, né? Para estar ajudando a gente, porque meu menino dependia da motinha dele para trabalhar. Lá ia para o serviço. Até então, acontece um trem desse, eles não prestam apoio nenhum para a gente procura eles, tem que levar papel, tem que fazer isso, mas nunca resolve. A família já entrou em contato com a empresa diversas vezes e, segundo o seu Francisco, eles solicitaram várias documentações que já foram providenciadas. De acordo com ele, a empresa alega que seus ônibus não são segurados e, por isso, a empresa não poderia arcar com os prejuízos. Faltava só o laudo do ML. A gente está com ele em mãos e o laudo do médico dele também. A gente está com ele em mão, ligando para eles falaram que ia ver lá e ligava, e nunca liga para dar um apoio para a gente. Eu tive lá umas 5 vezes, até inclusive no dia do acidente eu fui lá pessoalmente, conversei com o coordenador, aí eles falavam, vamos ver o que a gente pode estar fazendo, e nunca faz nada, não ajuda com nada, despesa de gasto nenhum. Eu não tenho emprego, meu emprego fixo é esse barzinho aqui na garagem para dar uma ajuda, né? E ele tinha o salário dele, aí com o acidente cortou, né? A gente procurou lá, perguntei o sinistro do ônibus, dizendo que nem o ônibus é segurado. Então. Em nota, a empresa afirma que estão cientes do ocorrido e que estão tomando as providências necessárias para esclarecer os fatos. Afirmam ainda que estão aguardando o resultado da perícia técnica para a apuração precisa dos acontecimentos. Alegam que o motorista do ônibus coletivo respeitou a sinalização existente no local e que o condutor da moto estaria trafegando em alta velocidade. Notícias você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Até lá.